Será que ainda é possível você encontrar uma boa mulher em 2025? De repente você quer entrar no relacionamento, quer formar sua família e por que você faria alguma coisa desse tipo? A gente vai falar aqui das coisas positivas e negativas que estão acontecendo hoje e você vai conhecer o termo mismatch evolutivo, mating crisis, que são alguns fenômenos aí que a biologia e a psicologia evolucionista explica do porquê que tanto homens quanto mulheres estão tendo dificuldade em se relacionar. Você vai entender a porcentagem de culpa das redes sociais e o que você precisa fazer para reverter isso depois da intro. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou te dar as notícias ruins. Tá rolando uma crise aí, tá, nos relacionamentos. Não é uma coisa exclusiva aqui do Brasil, isso é um negócio mundial, tá? Alguns países estão sendo mais afetados que outros. Países normalmente que são mais tradicionais e mais conservadores no sentido de como homens e mulheres se relacionam, China, Índia, né? Alguns países, curiosamente, do Oriente Médio, normalmente país que feminista não entra, né, por conta de mulher não ter nem voz ali, né? Você dificilmente vai ver um protesto, sei lá, feminista lá no Afeganistão, até porque tá sempre tendo algum tipo de conflito lá, mas esse não é o ponto do vídeo. O meu ponto é, se bem que isso se relaciona, as ideologias que a gente foi sendo bombardeado ao longo do tempo, né? Então, feminismo tem uma parcela de culpa disso, tá? E eu já estou colocando feminismo nem light, nem radical, porque o core da ideologia já é problemático. Aquelas ideologias que a gente conhece, a gente já falou várias vezes delas aqui no canal, né? Algumas ideologias mais masculinistas aí. Então, todas aquelas pills que você conhece, que algumas elas até se baseiam numa coisa que está ancorada na realidade, mas é só a pontinha do iceberg, ou então pega só um aspecto e não o todo, e aí distorce. E isso faz o quê? Afasta homens e mulheres por conta de uma coisa muito simples que essas ideologias ignoram. Grava aí. Homens e mulheres são diferentes. Eu tenho que falar isso em 2025, é bizarro, né? Mas a gente é diferente, então o nosso ancestral evoluiu de maneira distinta. Como assim? A gente não é da mesma espécie? Sim, mas os desafios evolutivos que homens tiveram ao longo de sua existência, ou seja, o que o homem precisa fazer para conseguir, né, fazer parte de um grupo, conseguir, né, manter a sua homeostase, ou seja, o equilíbrio interno, e procriar, ou seja, continuidade genética. Esse é o maior desafio, né, o propósito de existência de todos os organismos vivos, inclusive nós humanos. Então, os desafios de homens são e foram diferentes dos desafios de mulheres. Com isso, gente, ao longo de milhares e milhares de anos, a nossa psicologia, a maneira que a gente entra nesse mercado aí a gente chama de mating market, ou seja, um mercado de você buscar um parceiro sexual, de relacionamento, né? Mating em inglês é um termo meio amplo para a gente traduzir. Mas nossa psicologia, ela já entra com alguns mecanismos de defesa, ou seja, esse tipo de comportamento aqui, se eu identificar na outra pessoa, opa, eu vou me afastar dela, eu vou ficar com o pé atrás. E algumas coisas que eu vou buscar. O resumo de tudo isso que eu estou falando, se você quiser se aprofundar, você vai ver o livro The Evolution of Desire, do David Buss, o material do Geoffrey Miller é muito bom, The Mating Mind, vai te explicar isso da nossa mentalidade, e o manual, gente. Você quer um manual para você sair de um cara betinho aí, né, e você virar um cara mais atraente, que vai conseguir aumentar as chances de arrumar uma parceira? Eu vou falar disso nesse vídeo também, mas lê esse livro aqui, O Homem Ideal. Não quero discussão. Não quero, velho. Então, se você acha que eu tô errado, sai do vídeo, não assiste. Se você tá insatisfeito e quer aprender, eu tô te indicando a fonte, tá? Inclusive, o que eu falei no meu último vídeo também, esse material aqui, ó, Renovating the Pyramid of Needs e o Comports do Robert Sapolsky, que vão ser materiais complementares aí para você entender tudo que está acontecendo. Então, qual que é o problema, né? Rede social, de novo, vai no Righteous Minds aí do Jonathan Haidt, ele tem um trabalho legal, tem um livro mais recente aí sobre a influência de rede social em mentalidade de adolescente. Então, se você é jovem,
Já vou te dar uma dica: a sua percepção da realidade provavelmente está distorcida. E você nem precisa ser jovem, mas se você ficou consumindo, presta atenção. Se você ficou consumindo por muitos anos, muito tempo esse conteúdo das pios, desses nichos aí, ou se você foi feminista ou feminista radical, ou sua percepção da realidade está distorcida. E isso provavelmente é um dos motivos que você está solteiro, porque você está numa bolha com um monte de minhoca na sua cabeça, que os algoritmos eles vão dar mais do mesmo para você, então você não consegue nem ter uma perspectiva de mudança, né? E provavelmente o seu corpo já sabe que o buraco é bem mais embaixo para você sair disso, e qual que é o mecanismo de defesa de você ficar numa zona de desconforto ali, confortável, entre aspas, né? Porque é desconforto, é confortável, como assim? Tá ruim, mas sair desse estado vai doer, vai ser desconfortável. Então você fica arrumando o famoso coping mechanism, né? Ou seja, mecanismos de você justificar sua derrota, o seu fracasso. Ah, é assim mesmo. E aí os caras da Black Pill, o coping deles é falar que tudo é coping, ou seja, não dá pra sair disso, é assim mesmo. E a maioria das pessoas, acredite ou não, mas eventualmente na vida elas conseguem arrumar um parceiro. A maioria das pessoas conseguem, entendeu? Dependendo da sua idade. Então, às vezes, gente, você não é o famoso céu aí. Não é isso. Tô tentando distorcer para não prejudicar tanto o alcance desse vídeo. Mas você só é virgem, cara, o que é super comum. É evento canônico na vida de homens aí jovens, porque a gente não sabe direito o que a gente tem que fazer, é tudo muito difícil, né? Você vai cometendo vários erros na vida até que você aprende como se relacionar com mulheres. Eu vou te ajudar nisso aqui. Playlist de beta para alfa nesse canal tem um monte de conteúdo, tá? Então você pode ir lá de graça, só consome lá, né? E fica feliz. Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é sair desse estado de você não tá fazendo o que precisa ser feito, ou seja, você não tá tendo nenhum indicador de atratividade para outra pessoa que você quer atrair, e você tá com a percepção da realidade distorcida. Então você vai ter que cortar, você vai ter que reeducar todos os seus algoritmos, né? Algoritmos aí de rede social. O que precisa acontecer, gente? Você buscar na internet é muito difícil, porque a percepção da galera tá distorcida. Então, o que eu fiz que me ajudou a arrumar uma esposa, né, que hoje vai ser mãe dos meus filhos aí, eu comecei a trabalhar na percepção que as outras pessoas teriam de mim. Então, eu comecei a arrumar indicadores aí de inteligência, de bons genes, que é o que a gente busca no outro parceiro. Isso é basicamente você oferecer algo que vai melhorar a vida de um grupo. Então você precisa ser bom de alguma coisa. Aqui um livro que vai te ajudar a entender um pouquinho disso, que é Como o Prazer Funciona, do Paul Bloom. Tá? Eu estou te dando as ferramentas de onde eu estou tirando, porque esses livros, gente, tem estudo, tem pesquisa, que você pode ir lá, ver a meta-análise. Então você não vem discutir comigo. Vai atrás da fonte desses conteúdos, entendeu? Eu estou resumindo o resumo aí para você, entendeu? Porque a internet funciona assim, nessa geração de TikTok não presta atenção em nada. Enfim, então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que arrumar algum talento, alguma coisa boa aí. Talento não no sentido de, eu nasci bom com isso. Porque aí você vai dar desculpa, eu não sou bom em nada, eu não gosto de nada. Dane-se, você vai ter que arrumar um jeito. Você quer mudar a sua situação? Então mude. Então você vai ter que arrumar coisas aí. Pode ser qualquer coisa. Você é bom em desenhar mangá, você é bom em desenhar quadrinho. Você vai arrumar um perfil e vai começar a compartilhar isso com as pessoas. Porque quando você faz algo muito bem feito, uma habilidade artística, técnica, isso mostra que você tem inteligência, que é um indicador de bons genes. Por que isso é relevante? Porque a sua possível parceira, ela vai buscar no parceiro dela capacidades de resolver problemas, grava aí, mulheres vão buscar homens que têm a possibilidade de cuidar dela e dos filhos, de proteger ela. Quando dá uma situação ruim, esse cara vai estar apto a resolver o BO. Então, se você é um cara chorão, mimado, reclamão, é por isso que você está secando a vagina da mulher. Entendeu? Ela não consegue ter interesse por você. Por que dinheiro afeta tanto, né? Se o cara tá com uma Lamborghini e o cara tá trabalhando de caixa no mercado, ele é invisível. Porque mulheres também buscam homens que são capazes de ter recursos que vão entrar nesse quesito de provisão e proteção. Então, qual que é o coping que o pessoal usa ali? Então você vai virar um betinha provedor. Não.
Pode ser o Henry Cavill, cara. Se for mendigo, o cara ainda tem bons genes porque ele é bonito, alto, tudo isso. Mas se você tirar a grana e o status dele, ele vai virar no máximo um cara que uma mulher que está no impulso que a gente chama de espécie de torneio, ou seja, tem vídeos sobre isso também para você entender, né? Os dois tipos de homens que elas querem, se não me engano. Mas vai ser uma coisa assim, que é um perfil muito específico de mulher que vai se interessar, no sentido de a mulher só vai querer os genes e vai ficar ali cuidando do BO sozinho, dos filhos, né? Isso acontece também com muitas mulheres jovens, porque elas não estão com essa cabeça ainda de relacionamento de longo prazo, e aí entra a parte cultural contemporânea de distorcer, né, do tipo assim, você precisa ter a sua carreira, né, ter tudo que o homem tem você precisa ter. Isso fez uma lavagem cerebral nas mulheres, porque assim, elas veem as coisas que os homens buscam e acham que assim, se elas não buscarem a mesma coisa, elas estão sendo prejudicadas. Porque se o homem buscar ser um homem de casa que fica em casa, cuida dos filhos, o que vai acontecer? Por mais que seja confortável, as mulheres vão perder atração por esse cara. Então não dá para você simplesmente inverter os papéis. Tem casais que conseguem fazer isso funcionar? Tem, mas é a exceção da exceção, gente. O padrão em casais héteros aí, né, é o cara ganha mais que a mulher para ter esse indicador de provisão e proteção. Tanto que tem até um meme, né? O salário do marido é dos dois, o salário da mulher é dela, né? E assim, não tente buscar um senso de justiça, de equivalência, gente, de novo. Os critérios que homens buscam e que mulheres buscam são diferentes por conta dos desafios que ambos buscaram também foram diferentes. Então, assim, não dá para você fazer uma equivalência. Outro exemplo do outro lado agora, fatalmente, né, os homens vão buscar mulheres mais jovens, entendeu? O horário, a idade, assim, né, o horário entre essas biológico, o período biológico que a mulher está mais atraente, né, no geral, é lá dos seus 18, 19 até os 25, porque 23, 24, 22, né, tá no ápice de fertilidade. É por isso que normalmente você pode ver até com as atrizes aí, normalmente o pico onde elas ficam mais famosas, né? Margot Robbie, Sydney Sweeney, a Scarlett Johansson também, normalmente vai ser nessa faixa de etária, nessa faixa etária. Não quer dizer que elas bateram ali 40 anos e ficaram feias, mas comparado a esse pico, elas perdem a atratividade, entendeu? E assim, os homens, por conta da gente ser fértil por mais tempo e de levar tempo para a gente conseguir ter status e recurso, e esse é o ponto aqui, leva muito mais tempo para a gente conseguir ficar um cara atraente. Então, normalmente, se você pegar o mesmo homem com 20 e o mesmo cara com 30 e 40 anos, lá para os 30 e poucos vai ser provavelmente o pico dele, alguns com 40, alguns até com um pouquinho mais de 40. Vou dar um exemplo real aqui. Pega, por exemplo, o Brad Pitt, o Keanu Reeves, o Tom Cruise, que são atores super famosos aí, e vê onde eles estão no pico de atratividade, assim, provavelmente eles vão estar aí com 40 anos, entendeu? Se você pegar, sei lá, a fase do Missão Impossível 2 do Tom Cruise, né? Ou o Brad Pitt no Troia, por exemplo, pesquisa a idade deles, entendeu? Quantos anos eles estavam, que normalmente é o pico ali, né? E por que que acontece isso? Porque eles ainda têm o pouco de... Não o pouco, mas eles ainda têm a beleza, a parte física de atratividade, né? E eles agora têm status, ou seja, eles são reconhecidos por eficiência num grupo de oferecer algo que potencializa, né, a existência desse grupo. E também tem os indicadores ali tem grana, ou seja, proteção e provisão. Então leva um tempo, por isso que é diferente, né? Dificilmente o cara com 20 anos vai conseguir uma mina de 20 anos. Ele vai ser atraente para as minas de 18, de 17, entendeu? O cara de 30 vai ser muito atraente para as minas de 20, 21, 22, enfim, né? Acho que 30 é a fase que o homem vai ter um leque de opções muito grande aí, né? Alguns com 40 ainda conseguem, então o que vai acontecer com você, ó? E por que as pessoas buscam isso? As mulheres que entraram nessa armadilha aí de feminismo, de homem e mulher igual, enfim, quando começa a bater os 27, 28, já dá uma, opa, tem alguma coisa errada, que as amigas delas às vezes já começam a casar, já começam a ter filho, né, algumas. O relógio biológico é muito poderoso, gente. Quando bate os 30, ela sabe que ela não vai ter muito mais tempo de fertilidade.
né? Se ela tiver sorte, até os 35 ali, ela ainda consegue ser fértil, né? Algumas conseguem mais, com 40 anos tem mulher tendo filho? Tem, mas é mais arriscado, é mais complicado. Então esse relógio biológico bate, e aí o que acontece? Se a mulher, ela a vida inteira focou numa carreira, ou se expôs demais em rede social, a reputação dela já está formada ali. Né? Por exemplo, ela pode ter uma reputação de ser uma mulher mais promíscua, mais empoderada, blá blá blá, mais militante. Isso vai afastar dela um nicho de homens, principalmente aqueles com poder de escolha, ou seja, o cara que tem grana, que é bonito, né, que já tem status. Por quê? Porque ele tem mais opção, ele pode pegar uma menina que não vai dar nenhum tipo de dor de cabeça, e homens buscam paz. Então meu conselho, né, é que você preste muita atenção em como a sua possível parceira aí trata a família dela, os pais, irmãos, as pessoas próximas, porque é um indicador de como que ela vai te tratar num relacionamento, né? No caso das mulheres, é importante vocês prestarem atenção se o cara ele é muito mimado, se ele não tem nenhum tipo de controle. Então, se for um cara que tem status, tem grana, dificilmente esse cara vai ser fiel, porque ele tem opções. Por que que e não é a mesma coisa para as mulheres, né? Porque o risco da mulher é maior se ela for promíscua. Não quer dizer que elas não sejam quando elas podem ser. Algumas são, mas o risco é maior, entendeu? Porque ela pode engravidar, problema de doenças aí sexualmente transmissíveis que pode minar a capacidade de fertilidade dela, é alto, entendeu? Tanto que você vai ver que mulher costuma ter uma preocupação maior com essa parte de higiene do que homem. Né, por conta disso, o risco é maior de você engravidar de um cara aí, ele largar você, e aí uma mãe solteira reduz drasticamente a possibilidade de ela encontrar um bom parceiro, porque um dos filtros que os homens têm é de gastar recurso e não fazer cópias dos próprios genes, ou seja, cuidar dos filhos de um outro cara. O famoso meme do Betinho provedor, né, que depois de anos aí se relaciona com uma mãe solteira e não, ele mesmo não tem filho. Então, é muito complicado isso, gente. Isso não é bom, mal, certo, errado. Eu estou descrevendo como as coisas são, entendeu? Então, você entendendo como o jogo funciona, você pode tentar hackear isso. No caso, né, das mulheres, qual que é o filtro delas? Porque elas costumam ser mais criteriosas aí na parte sexual. Elas controlam o sexo, o homem costuma controlar o relacionamento, no sentido de se vai acontecer ou não. Por conta de se a mulher engravidar e o cara abandonar ela, ela vai ficar extremamente vulnerável. Então, o filtro da mulher é esse de proteção. Então, meio que rola aquele cabo de guerra, né? Com relacionamentos homoafetivos também existem alguns desses filtros, né? Então, algumas dinâmicas são diferentes. Por exemplo, a relação homoafetiva no normal, os caras costumam os homens costumam ter uma promiscuidade muito maior, porque dois homens ali, testosterona altíssima, tá com fogo, você vai lá resolver. Então é muito comum os caras assim, pega aqueles aplicativos tipo Tinder, né, só que a versão homoafetiva dele, né, a versão gay do Tinder, ela é Grindr, se não me engano, e lá ele. E os caras assim, ó, tô aqui no banheiro, vamos, e já rola. Com mulheres, o engraçado, gente, é que é muito comum em casais de lésbica, as meninas ficam uma, duas vezes, já tá namorando, daqui a pouco, né, tá, pouco tempo já vai combinar de morar junto. Então, assim, a parte emocional, afetiva de vínculo já é muito mais rápida, né? Então é importante que você entenda como essas coisas funcionam, que aí você consegue melhorar suas chances aí de conseguir um parceiro. Agora, por que você sente essa vontade? Por que incomoda tanto? Porque a gente, né, humano, é um animal social. Veja de novo Renovating the Pyramids of Needs, você vai entender o que a gente busca no geral ali. E você estar sozinho é muito difícil. Agora, tome cuidado, gente, com decisões permanentes. A sua cabeça com 20 anos, não vou me relacionar. Isso era eu. Eu pensei assim, depois de ter passado por muita coisa, não quero mais me relacionar, só quero transar, viajar, curtir a vida. Já tava com isso na cabeça, né? Cara, foi passando aí meus 30 e poucos, né? Eu pensei, tô bem, eu vou arrumar um legado. Então é isso que você vai ter que tentar fazer. Se você não quer relacionamento e tá sentindo um vazio, você vai ter que arrumar meio que um propósito de vida. Normalmente é trabalho, tem gente que vai fazer trabalho voluntário, tem gente que vai querer abrir o próprio negócio, tem gente que vai querer ter uma ascensão profissional dentro do local que tá ali, né? Porque a gente é movido a essas coisas, é basicamente um impulso, né? Porque a gente tem tantas histórias que vão nessa direção. É um impulso de, depois que você morre, algo seu aqui permanecer e continuar.
né? Por que que as pessoas têm um impulso de família? Porque seus filhos são clones seus, né? Entre aspas, é metade dos seus genes e metade dos genes ali da mulher. Ou seja, você é um clone, né, do seu pai misturado com a sua mãe. Ah, vá. Então, a gente já busca um sentido de mortalidade, né, dentro do biológico, que é replicar os próprios genes ali e aquilo continua, né? Então, sem isso, gente, você vai ter que arrumar alguma outra coisa. E normalmente, né, ironicamente, as pessoas que não querem ser pais, né, terem família, elas acabam focando em algo que acaba contribuindo com a humanidade de alguma maneira. É irônico, né? Você pega vários inventores, vários artistas aí que fizeram um trabalho assim único e normalmente eram pessoas que não eram tão bem sucedidas, né, no âmbito afetivo. Então, assim, alguma coisa você vai ter que buscar, senão você vai estar sempre infeliz, insatisfeito, não vai saber o motivo, tá? E isso é uma coisa poderosíssima, gente. Quando você encontra, né, esse propósito aí na sua vida, seja dentro de um relacionamento ou de alguma coisa que você vai deixar um legado, ou se você for sortudo o suficiente em ambos, e aí vai ser difícil você conseguir focar. Vou te recomendar um filme que está até na Netflix, com o Clint Eastwood, que chama A Mula, né, The Mule, que vai mostrar isso, o cara que ele foi um pai aí, um marido, né, relapso, que deixou a família dele infeliz por conta dele focar muito no propósito de vida dele lá, que ele tinha um trabalho com floricultura, enfim, não vou spoiler o filme. Mas assista que vai ser interessante você entender um pouco desse dilema aí. Então, tá, vou ter que... Você entendeu já o geral. Os últimos minutos desse vídeo vai ser coisas práticas, né? Evitar bolhas de rede social. Fazer algo que melhore a percepção das outras pessoas sobre você. Ou seja, você vai ter que mostrar que você é inteligente e saudável. Para você ser saudável, você vai ter que começar dormindo bem, melhorar sua qualidade de sono, se vestir bem, né? Você vai melhorar sua alimentação, você vai ter que praticar exercícios físicos, qualquer coisa aí, né? Então, assim, comer bem. Então, não adianta você ir no lugar certo, que existe a possibilidade de encontrar uma boa parceira, mas você ser uma pessoa que não mostra aquilo que ela busca, né? Que você não tem aqueles indicadores. Então, você vai ter que trabalhar nisso. Você vai precisar ter uma vida financeira saudável aí, né? Ganhar o suficiente para você se manter e mostrar que se você tivesse um relacionamento e fosse ter sua família, você seria apto, né, a cuidar da sua família, entendeu? E isso não tem como, gente, tá? De novo, não é bom, mal, certo ou errado, é o jeito que as coisas funcionam. Dá para eu encontrar na internet? Dá, mas você vai precisar, de novo, ser uma pessoa que tem um certo status. Como eu tenho esse canal no YouTube aqui faz anos, eu trabalhava muito nas minhas redes sociais, quando eu conheci uma menina online, ela ia me stalkear, ela já via, pô, tem gente que segue esse cara. Via vídeo meu falando, ela falava, esse cara não é um completo tapado, ele tá falando aí de alguma coisa, parece que ele entende. Então isso melhorava as chances. Quando eu tentei usar Tinder por uma época, gente, eu tinha muito pouco sucesso, porque Tinder você tem que ter nas primeiras fotos ali, nos primeiros segundos, já tem que mostrar algum indicador do tipo bonito, com status e com grana assim muito fácil. Então o cara tem que estar no iate, numa Lamborghini, não sei, cara, se for, ou se tem uma aparência muito de modelo, entendeu? Como eu não tinha essas coisas, então eu tinha muito pouco sucesso. Eu tinha mais sucesso com redes sociais convencionais ali. Conheci alguém por Instagram, Facebook. A minha esposa, inclusive, eu conheci por Facebook, né? Ficava aparecendo recomendação. Falei, ó, menina bonita aqui de Campinas. Mandei mensagem e pronto, né? Hoje a gente tá casado. Mas o que você vai ter que fazer? Melhorar a percepção das pessoas sobre você. Onde você vai encontrar sem rede social, gente? Você vai ter que buscar coisas que exista um interesse em comum. Se você faz esportes coletivos, é muito difícil encontrar uma menina assim, mas pode acontecer. Você foi fazer Muay Thai, vi umas meninas lá fazendo Muay Thai. Hoje tem bastante mulher fazendo Muay Thai. Essa menina legal, bonita, solteira. Difícil, mas vamos supor que você encontrou. Já tem um ponto em comum. Você tá ali treinando junto, fala, te vi ali, não sei o que, começa a conversar. Se ela for com a sua cara, você marca um rolê e beleza. Pessoas que vão buscar na igreja, por exemplo. Só por ser igreja você vai encontrar? Não. Porque, de novo, rede social, tudo que acontece hoje distorceu a percepção das pessoas. Mas é possível, porque as pessoas
dentro de uma igreja, pelo menos elas têm a mesma mentalidade. Então, se você segue alguma religião, vá visitar outras igrejas, participe daqueles eventos de jovens, de não sei o que aí você aumenta as chances de conhecer alguém, pelo menos tá na mesma religião, já tem alguma coisa ali alinhada, né? Você buscar pessoas, né, com diferentes visões religiosas e políticas, e se a pessoa for militante disso, lembra que eu falei de você buscar paz? Então, esse vai ser um erro. Já não recomendo que você faça isso, tá? Então, vá fazer atividades, cursos diferentes de dança, de culinária, coisas distintas, né? Faculdade, você pode encontrar alguma menina legal? Pode. Então, se você ainda não faz faculdade, é um ambiente que você pode conhecer alguém. Mas, cara, vou entrar numa faculdade pensando em conhecer uma namorada, uma esposa? Não. Mas se você já está fazendo, é um lugar que você pode tentar encontrar. Entendeu? De novo, tá mais difícil hoje. Provavelmente, gente, as boas mulheres que você podia estar namorando ou casadas desse ano, a maioria delas já deve estar no relacionamento, entendeu? Você vai fazer um trabalho a médio e a longo prazo. Mike, eu já tô com 40 anos e sou virgem, não tenho ninguém, o que eu vou fazer? Cara, você vai pensar nos próximos 2, 3 anos aí, já tá, o tempo tá passando, você vai ter que acelerar isso daí, né? Agora, você com 40 anos ali, ganhando um pouquinho de status, tendo um pouco de recurso, a média, gente, é a mulher ser sempre 6 anos mais nova que o cara. Tá? Isso é uma média geral, de novo, né? Tem mais extremos aí, mas aquele livro The Evolution of Desire do David Buss vai mostrar, tem um compilado de estudos sobre isso. Mas assim, você com 40 anos, você consegue arrumar uma de 25, 28 ali, uma de 30, que ainda está dentro do período fértil, caso você queira ter família, né? E essa diferença de 10 anos aí não vai te atrapalhar tanto, entendeu? Minha esposa, por exemplo, a gente tem 9 anos de diferença e deu muito certo, tá? Então, assim, menos pior, mas você vai ter que correr. Você tá com 50 anos, você consegue arrumar, né, uma menina mais nova, mas vai ser mais difícil pensar em construir família, tá? Mas você consegue encontrar uma companheira, entendeu? Uma boa mulher que vai ser uma boa companheira para você. E assim, as pessoas, no geral, né, elas buscam isso, gente. O problema é que as pessoas têm uma dificuldade de admitir, principalmente em rede social, e tá tudo muito distorcido. Mas é possível, só que você vai ter que sair da situação que você tá? Eu tô te dando as ferramentas aqui que vão te ajudar, tá bom? Agora, o que é legal você fazer? Começar o quanto antes, organizar a sua vida, cria uma rotina pensando assim, ó, essa vai ser a rotina para daqui 5 anos, 10 anos, ou tá, daqui 5 anos nesse lugar, daqui 10 anos nesse lugar. Daqui um mês nesse lugar, crie metas pequenas, palpáveis, então assim, começa arrumando sua rotina de sono, de alimentação, comer as mesmas coisas nos mesmos horários, entrar numa academia e fazer uma arte marcial, começar a melhorar seus indicadores de saúde, né, e se qualificar, ler, estudar para você ser uma pessoa interessante, começa a trabalhar na parte de socialização. Nossa, Mike, é muita coisa. De novo, tem o livro O Homem Ideal, que é trabalhar isso, né, comigo diretamente. Tem o meu curso aqui também que vai te ajudar nesse passo a passo. Mas assim, cara, eu tô sem dinheiro, eu tô sem tempo, você consegue isso de graça na internet, só que você vai ter que ir atrás, vai ter que se mexer. Né? O lance de ter alguém com você é como se fosse o personal trainer, né? Que pega ali, motiva tal, e te dá uma acelerada. Tá bom, gente? Então, assim, é possível, mas você vai precisar passar por uma mudança radical, porque hoje as coisas estão completamente distorcidas na internet. Tá bom? Eu vou parar por aqui, dependendo dos comentários eu gravo conteúdo, uma parte 2 desse vídeo, né? Comenta aqui, eu quero ver quem ficou comigo até o final. Mike, eu fiquei até o final, né? E ó, minha dúvida é essa aqui. Eu vou te responder assim como eu respondo, né? Todos os comentários aqui desse canal. Compartilha isso com alguém, né? Você está em algum grupo que tem homens aí que estão buscando se desenvolver, mostra o meu conteúdo para eles. Fala, ó, dá uma força no canal, se inscreve lá. Eu voltei, eu quero ver esse negócio crescendo também. Tá bom, gente? Então deixa o like aí, comenta. Se você não for inscrito, se inscreva se você gostou desse conteúdo. Até mais, beijo do trouxa.